Saiu, né, Regiane? Tá. Pronto. Tá doidão esse aqui, cara. Tá loucão. Mas é assim, é a primeira vez, Tecno... né? A Próxima. tecnologia tem disso. Já fiz ao vivo sozinho. É. Sozinho não tem possibilidade de dar errado. Agora, quando é com. É que a gente tá bem pertinho Ah, também, né? Conexão, sim. é verdade. Bem próximo. Bom, vamos aguardar então mais um pouquinho. A gente tá começando com uns minutinhos de atraso, mas esperar aí o pessoal entrar e vamos embora. Que É isso aí. bacana, cara. Eu vi que lá na outra você estava falando que o nosso bate-papo durou 2 horas. Pois é. Era para fazer uma primeira conversinha né? Pra gente É. combinar o que a gente ia falar, porque a gente se conhecia pelo Instagram. Um seguia o Aham. outro, um acompanha o trabalho do outro, mas a gente nunca tinha conversado ao vivo, né? Pois é. Fizemos uma live essa semana, durou 2 horas, a nossa primeira live. Então, tem um cronômetro aqui que eu já disparei aqui, Você pra já gente disparou? não Então a gente fazer um já, de então 2 horas. a gente já vai ter que começar, né? O que você acha? É. Não, mas ele tá com uns 10 minutos a mais ali, que é justamente para o Pronto. pessoal Para entrar. esperar. Para esperar um Uhum, pouquinho. está ali. Domingão, né, cara? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho de música. Já não chega o que a gente fala durante a semana, a gente arranja domingo para falar sobre música, né? Eu fico pensando, será que outros profissionais de outras áreas também fazem isso? Sei lá, Não, né? A gente está não. mais dentro da música. O cara. Não, a galera tá tomando um chopp agora. Então, né? Nada contra, né? Nada contra. Sim. Mas assim, bate um É, papo, né, cara? É bom a gente sempre estar antenado nas coisas e quando pintou essa oportunidade da gente poder trocar uma ideia, eu acho que, igual a gente já comentou, os educadores musicais, os músicos de uma forma geral, bater um papo junto, assim, aproveitar esse período para trocar ideia é muito legal. Ah, minha esposa falou assim, fazemos sim. Ela é psicóloga. Ah, Pois é, ela tem altos encontros também. Pois é, meu bem. É legal a esposa tá na live, que ela dá cada cutucada, né? sim. Minha esposa tá Maravilha. ali também, a Jéssica. Aí, ó. Maravilha, maravilha. Você tá Eu, na escola? não, tô em casa. Tá em casa. Tudo Tô bem. em casa. Isso aí. Mas é de fato, né, uma questão que acontece, que não acontece, na verdade, é que justamente o ensino de música, os profissionais de música, fora quando estão no palco, geralmente são mundos que não se tocam muito, né? Principalmente os Uhum. educadores, são várias ilhas, né? Tanto que a gente tem a própria associação de classe ali, que seria a OMB, né? Pelos Sim. músicos, ela não é bem vista. Não, nunca pesquisei sobre, mas não que não façam um bom trabalho, não sei, mas é uma coisa que ela fica um pouco à mercê, né? Fica à parte do que existe. E É. acaba que a gente não vai conectando. Então fica meio que por conta de cada um procurar e fazer isso. É. A ordem, ela, até onde eu sei, ela funcionou até um certo período, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal, Mato Grosso do Sul e, se eu não me engano, São Paulo, a ordem foi extinguida, né? Foi tirada. Não, não é mais uma prioridade um músico ter uma carteira. Eu tenho uma carteira da UMB, fiz prova, tudo. Porém, não tem mais essa obrigação, né? Mas, Uhum. cara, teve uma época que a galera ficava maluca com a ordem dos músicos, porque se você estava tocando, beleza, eles chegavam lá e você
não tinha carteira, você tinha que parar de tocar, entendeu? Então, Um pouco foi por isso que a galera também começou é, a podar, né? Pessoal, eles não ficaram com uma boa imagem. Eles não ficaram com a imagem de chegar e dizer, pô, você tá tocando, vamos, depois no final do teu show, vamos oferecer aí o que te mostrar, poder marcar uma conversa, te mostrar quais são as vantagens. Não, eles iam lá e cortavam os caras. Não, você não exatamente. pode tocar. Então, O, era meio que uma polícia da música, assim, né? Tipo, o cara lá tá sem carteira, prende ele. Prende ele. E música não é bem assim, né, cara? A gente não pode. Eu acho Sim. que isso foi uma das decadências, né, da ordem e tudo mais. Sem contar que você paga pagava, né, uma forma de anuidade que, pelo menos aqui no estado, não funcionava, né? Você tem Minas Gerais, eu fiquei sabendo que o negócio funciona legal lá. O pessoal tem até direitos a assistência médica, etc, etc. Não sei como que tá hoje, mas na época que eu Uhum. fui tirar, né? É. É isso E aí. sempre que eu É isso pesquiso aí. sobre o AMB, vem coisa. Se você jogar o AMB, alguma notícia, alguma informação no Google, você vai ver que as informações vêm do site de Minas Gerais e São Paulo. É Exato. os duas que são mais fortes, assim, eu acho. Exato. Né? Os livros para você estudar. Vem de lá. Então lá é forte mesmo. Uhum. Aqui em Santa Catarina, eles têm até um estúdio, cara, que é disponibilizado para quem é afiliado, para o cara gravar gratuitamente. Só que até onde eu Pô, que sei, legal. sobravam horas de estúdio, porque ninguém tinha, ninguém tem a carteira de música. Então, aí tá lá, é um estúdio top, nem sei como é que tá agora, mas a galera não usava. Que loucura, que loucura. Mas vamos ver como que vai sendo, né? Até agora, depois dessa pandemia aí. A ordem, pelo menos aqui do Mato Grosso do Sul, está sendo reformulada. Eu tive conversando com os diretores da ordem esses tempos atrás. Está sendo reformulada e tal. Vamos ver se tem algumas melhorias aí, Né? Faltou um pouquinho de né? visão, eu acho, né, no passado. Hoje, com a Com internet, a certeza. galera já tem mais noção da realidade do que de fato É, acontece, né? pois é, pois é. Vamos embora? Vamos lá, então? Vamos, vamos. Eu acho que já tem uma galera. A galera que quiser, né, já mandar perguntas e tudo mais, interagir, pessoal que está aqui. Uhum. Eu acho que Tô o pessoal fazendo podia aqui. dar um joinha ali, para ver se tá escutando tudo certinho nela. Quem puder ali, Isso só bota sempre. um joinha ali que pra gente ver se tá todo mundo escutando, se tá funcionando os dois microfones aqui. A gente Uhum. teve já um probleminha no início, então quem puder, só dá um joinha aí pra nós, que ajuda bastante. Ó, a Jéssica. A Jéssica é minha esposa. Trabalhou Ah, é? comigo. Ainda Que trabalha agora maravilha. nos bastidores. Maravilha, maravilha. A gente se conheceu, nos conhecemos na música. Ah, eu Mas é também legal. conheci a minha preciosa na música. Olha só. A música é maravilhosa, né, cara? Sim, aproximando mundos. Eu conheci a Jéssica tocando o hino nacional, cara. Eu tive que tirar o hino Poxa, nacional na guitarra. Pô, cheio de nota difícil, né? Daí eu vi que ela era bonita. Eu pensei, tem que tocar bem. Treinei que nem um louco. Funcionou. Não sei se foi isso, mas ah, funcionou. pois é, olha só que beleza. Maravilha. Nós também, ó, a Gisiane, nós também. É, A Gisiane eu conheci numa orquestra que tem da universidade da cidade vizinha aqui. Mas no meu caso, eu não era bonito. E ela nem olhava pra mim. Mas aí eu acho que eu tocava bem e ela começou a gostar. viu? Eu toquei a Pantera Cor-de-Rosa pra ela, ela gostou. Mentira, tô brincando. É que era pra ser, né? O cara podia tocar qualquer coisa aqui. Cai, cai Né? Podia balão, tocar etc. Sweet Child Assim. O' Mine. Pois é. Era Massa, pra ser massa. fosse a música. Então vamos lá, vamos falar. Então, como é que tu começou como é que começou a tua carreira lá? Acho que isso é bacana pra galera poder ter uma luz assim de como é que funcionou. Até pra depois a gente poder entrar nos outros assuntos que a gente anotou, né? Isso a gente não falou aquele dia. Pois é. Cara, eu vou tentar ser breve. Eu nasci numa cidadezinha chamada Batayporã. É menor que Carapó. Tem uns 18 mil habitantes, mais ou menos. Né? Agora com essa onda toda aí,
É uma cidadezinha que, infelizmente, anda sofrendo bastante, mas cidades pequenas estão sendo bem afetadas, né, cara? Então, assim, lá não tinha escolas de música, etc, né? Tinha banda do município, né? Essas bandas marciais, etc. E aí eu iniciei na banda, com muito custo, porque mamãe não queria que filhinho estudasse música, né? Porque não era um negócio muito bacana na visão dela, né? E aí fui estudando, aí aprendi a ler partitura na banda, até que com muita insistência comecei a tocar. Eu comecei tocando tuba, né? Eu sempre fui apaixonado pelos graves. E aí comecei Eu ia tocando dizer, tuba, né? grave pra caramba. Instrumentos de sopro e tal. E aí depois aprendi a tocar violão com um camarada da cidade e tudo mais. E depois virei vocalista de uma banda de rock. Enfim, e aí foi crescendo. Aí conheci o contrabaixo elétrico, né, também pensando na tuba e tudo mais. E aí, cara, começou minhas aventuras, né, estudos musicais, comecei a estudar harmonia, solfejo, percepção melódica e tal. Aí me mudei para a cidade de Dourados, né? Lá em Bateporã tive uma escola de música também, só que aí me mudei para, depois disso tudo, me mudei para a cidade de Dourados, uma cidade de 290 mil habitantes, e aí iniciei minha carreira de verdade como professor mesmo, né? Que eu comecei a trabalhar na prefeitura aqui da cidade e também em diversos projetos musicais. E aí comecei a fazer cursos, fui fazer cursos no Rio de Janeiro, etc, etc. Então, assim, eu tento todo ano fazer cursos, estudar muito, né, e tudo mais, para que a gente não pode parar, né, cara? A gente tem que estudar, a gente tem que crescer. E já tem mais ou menos vai fazer 3 anos que eu e minha esposa nós abrimos o Soneto, que é, né, um espaço aqui na cidade de Carapó, né, e graças a Deus está dando tudo certo. Estamos com a escola aqui, uma das primeiras escolas, já tiveram outras, mas nesses moldes que nós estamos tentando seguir é uma das primeiras escolas aqui, se não a primeira. E tá dando certo, é mais ou menos isso, né? Comecei com uns 14 anos a trabalhar, a tocar, etc. Eu lembro que minha mãe me deu um ano para estudar, para falar assim, ó, beleza, vai estudar música, tal, não sei o quê. Eu estudei lá um ano, tal. Aí ela falou assim, beleza, agora você tem que tentar ganhar dinheiro com isso. Eu falei, meu Deus, como eu vou ganhar dinheiro com música, né? Tocando, tal. Aí comecei a dar aula, cara. Aí comecei a passar pra galera o que eu já sabia, né? E aí cobrava ali um valor e tal, e falava, ó, tô com um dinheirinho, comprava uma roupa, uma coisa toda, mas eu nunca fui quando eu comecei a ganhar mesmo, assim, que eu abri a escola, foi difícil os primeiros meses, porque eu comecei a gastar bastante. Eu sempre comento que a gente estuda para ser músico, né? Exato, Daí no exato, meio começa a vir um exatamente. monte de coisa que o cara, pô, treco chato aí, o cara que não quer fazer. Eu acho que com o tempo aprende a Administração, né, gostar cara? das outras. Com o tempo aprende a gostar dessa parte também, né? E Legal. você, cara? Baca- Bacana que tu falou um negócio ali, vou pegar esse gancho ali. Tu disse que tu aprendeu a Pega. tocar violão ali, com um amigo, né? Aham, E é geralmente é verdade. assim, meu instrumento é o violão, a guitarra, e cara, é bem assim. É assim que funciona. A maioria das pessoas tem acesso à música através de um amigo, de um primeiro professor que nem é professor e É, acaba ensinando ali a pessoa a tocar. Isso acaba caindo nessa parte aí de justamente é pouco profissionalizada, né? É muito rudimentar o ensino dos instrumentos populares. E aí cai exato. nessa coisa que a gente comentou esses dias ali, de que a galera fica nessa, tentei e não consegui. Então Uhum. não tenho a manha, nunca vou aprender. Mas é claro, tem a ver porque justamente às vezes quem tentou ensinar não tinha uma sequência padrão do que ensinar e tudo mais. Eu tive a sorte que eu aprendi, eu tinha 13 para 14 anos também. Parece que essa é a idade-chave, né? Pois é. E eu aprendi com um professor que vinha na minha casa, que ele era um vendedor, vendia umas bugigangas para uma loja da minha tia. E daí fiquei sabendo que ele era professor, daí eu incomodei o meu pai, pai, paga umas aulas. Tinha um violão jogado em cima do guarda-roupa lá, que hoje está aqui até, está guardado ali o violão que eu aprendi.
Que legal. E aí eu comecei a tomar algumas aulas e aprendi a parte popular ali mesmo, né? Uma observação interessante, cara, que eu falo sempre em comparação ao que é hoje, eu aprendi isso num período, cara, que era, cara, não tinha nada para fazer. Se tu tivesse os teus É, 12, 13, 14 anos ali, não tinha nada para fazer. O que tu tinha para fazer, ou tu pagava e ia num curso de computação, que na época tava bombando, né? Tu pagava um exato. curso de computação, o cara que tinha computação, ele chegava a andar soberbo, assim, na cidade, né? E, É. e era o meu passatempo, era o meu hobby, né? Então, justamente agora transportando para cá, o que acontece? Muita gente acaba não conseguindo aprender porque tem muita coisa, né? O guri tá entediado, o que que ele faz? Ele vai para o celular, vai para o Instagram, vai para o Facebook, ou ele vai jogar um jogo no PC. Tem muita opção para você sair do tédio hoje em dia. Naquela Exato. época não tinha. Exato. Tipo, tu ficava ali, cara, eu lembro até hoje do ano de 1994, cara. Tipo, dava pra tu ouvir a grama crescer, assim, nada acontecia, sabe? Tudo era devagar. E aí tu preenchia o tempo com isso, né? E o interessante é que isso, e essa é uma coisa que tá bem, acho que agora as pessoas com essa situação da pandemia começaram a refletir um pouco, mas essas coisas acabam se tornando o que você é e acabam moldando o teu pensamento através dos anos e elas se tornam parte de você. Não é simplesmente Uhum. uma coisa fora que você faz e depois você abandona. Elas fazem parte de você, né? Com Para mim, certeza. hoje eu ganho a vida com isso, faço outras coisas, mas é parte do que eu sou. Eu não consigo imaginar sem esse pedaço. E a grande pergunta é o que que as pessoas hoje estão fazendo justamente para colocar para dentro, né, algo que vai tornar parte do que ela é. E não algo que todo mundo faz, por exemplo, vou tomar como molde alguém que é bacana no Instagram e eu vou fazer aquilo. Mas aquilo às vezes serve É. para aquela pessoa e não para você, né? Exatamente, exatamente. Essa é eu acho que a grande onda agora, né, da internet e tudo mais, é as pessoas acharem que o modelo que serve para aquele tipo de pessoa é o mesmo modelo, é a mesma coisa de públicos, né? Existem públicos diferentes. Então, quando você encontra o teu público, quando você o músico ele tem que ser pesquisador. Então, quando ele começa a fazer pesquisas sobre essas situações, as coisas começam a andar um pouco. Antes, tudo era um pouco de novidade, né? Tudo era muito novidade, né? A internet era novidade, as pessoas não faziam live falando sobre como dar aula, como estudar. Hoje você tem inúmeras pessoas que fazem isso, umas bem e outras nem tanto, né? Porque hoje é muito fácil você colocar um celular na frente e começar a falar, né? Porém, falta um pouco de propriedade, falta um pouco né? Em alguns casos, né? Em alguns casos. E essa abertura, igual a gente estava comentando, né? Deixa, às vezes, eu volto até um gancho lá atrás. Por isso que, às vezes, fazer aula com o camarada ali da esquina e etc., quando a pessoa entra numa escola de música, ela acha que é igual, né? Uhum. Ela Sim, acha que verdade. que vai ser igual. Aí quando se depara com uma metodologia, se depara com uma forma totalmente esquisita, né, de ensino, é onde as pessoas falam, nossa, mas música é isso, né? Eu não sei se eu peguei o gatilho aqui já de outras coisas, mas é mais ou menos esse o que eu entendi aqui, esse bate-papo. Não, mas é verdade, é verdade. Tem essa questão, e eu percebo que é tudo assim, né? Se você pegar, vamos pegar um exemplo totalmente fora do que a gente está falando. Né? Se você pegar um produto manufaturado qualquer, o que acontece? Ele se termina mais rápido. Né? Vamos pegar um exemplo que acho que todo mundo vai entender, pô, é verdade. Lembra da geladeira da tua avó, de 10 anos atrás? Provavelmente ela tinha uma daquelas coloridas, que ela tinha 40, 50 anos, e aquilo lá não estragava. Hoje não, Nunca. hoje você tem uma geladeira. Né? Tanto que tem gente que coleciona e compra isso aí pra ter, porque funciona. Claro que gasta uma luz federal, né? Tinha motor Mas de Fusca o negócio, né, cara? é verdade, era um negócio que roncava na casa atrás.
E eu lembro disso, então, é uma tendência não só da música. Então é importante, eu acho interessante justamente a gente falar disso, porque a gente nunca está falando só de música, a gente está falando de um cenário, é assim para qualquer coisa. Tu pega um moleque ali e diz assim, ah, legal, você quer aprender isso aqui? Então tá, vamos ter que trabalhar uns 5 anos aí para desenvolver algum... O cara sai É, correndo. sai. É difícil. Sai correndo. Qualquer coisa que dure mais do que 30 minutos, pô, a galera já tá, pô, não, 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 Que desculpa, não, saco, não né? dá. É Eu verdade. quero ver se é uma dificuldade que eu tenho. Se eu tiver que trabalhar 2 aulas, uma mesma canção com algum aluno, um exercício, cara, tu vê no olhar da gurizada que já começa a olhar para os lados, assim, e tu entende nas entrelinhas, tipo, ah, não era isso que eu queria. Por quê? Porque É. todo o resto é assim. Eu vejo pelo meu menino ali, a galera não sabe, não consegue mais esperar, não tem paciência, né? Eu tenho um menino de quase 2 anos, vai fazer 2 anos no mês que vem. E assim, ó, Uhum. eu tinha que esperar a hora para ver o desenho do pica-pau na televisão. Ele não, ele já aprendeu aí com o dedinho e escolher ali o Pocoyo na hora que ele quer. Então é tudo muito rápido, né? Então, assim, É muito imediato. o grande desafio, como a gente. E eu falo que nós somos professores de música, mas tu vai pegar matemática, a mesma história, a mesma coisa. Tu vai pegar qualquer matéria, é a mesma dificuldade. A gente poderia colocar um professor de qualquer um desses assuntos aqui, ele ia estar concordando com a gente, né? Uhum. Acrescentando assuntos sobre isso. Porque justamente o, esse imediatismo atrapalha com que qualquer coisa que precise durar um pouquinho mais já não vai rolar, né? É, a gente vê isso. Eu já está tomando um gatilho aqui da próxima, né? A gente já falou sobre alunos, né? Da próxima pauta, que é o hobby ou profissão, né? Quem são os alunos, né? De agora e os de 10 anos atrás. Então, assim, cara, hoje os alunos eles procuram, né, a gente para tocar, simplesmente. Né? Um ou outro vai te procurar para ser um músico ou ser uma musicista, né? Então, o professor ele tem que estar antenado nessa questão, né? O professor, como educador musical, ele tem que estar antenado nessa questão. Ele tem que saber que aquele aluno ali, ele simplesmente quer só tocar. E aquele outro, se você consegue passar um pouquinho mais de teoria, consegue explicar um pouco, porque também não é só teoria, todo mundo coloca a teoria como um monstro, né? Mas não é, a teoria tem uma forma de você deixar ela um pouquinho mais tranquila, mas já aconteceu e acontece muitas vezes, às vezes eu passar um conteúdo para o aluno e o aluno olhar para cima e tudo mais, ter aqueles, né, estímulos que você não está esperando, né? Ou aquelas falas, né? Oh, meu Deus, por que eu tenho que aprender isso, né? Oh, professor, eu quero só tocar e tudo mais. E antigamente, creio eu, né, toda essa questão, os alunos iam com sede, porque eles não tinham videoaula, eles não tinham YouTube, eles não tinham os métodos. Se você precisasse de um método, você tinha que ir lá xerocar aquele método, né? Você não tinha uma Eu tenho, internet onde eu você... acho que eu ainda tenho uns ali. Entendeu? Então, assim, você tinha que. Eu imprimi muita coisa em Lan House, porque não tinha computador em casa, etc. Né? Então, você tinha que correr atrás. Hoje não, cara. Hoje, você abre o WhatsApp, abre o Instagram, tem inúmeros cursos. Aprenda tal coisa em 10 dias, aprenda, né? Então, tá tudo aí. Hoje, além de pesquisador, você tem que trabalhar com garimpo, né? Aprender a garimpar, né? Então, o É aluno ele verdade. tem uma série de funções aí hoje, né? E cabe ao professor. Se o professor quiser ser muito arcaico, né, não vai dar certo. O aluno vai ficar pouco tempo, né? Porque a galera quer tocar, ainda mais nessa época de pandemia, né? Nesse período agora, os alunos querem chegar lá, eles não querem pensar, cara. Eles estão tendo que pensar demais no ano que eles estão perdendo na escola, né? Em todas essas tarefas, essas questões que a escola já está proporcionando. Então ele quer chegar na aula de música e fazer uma terapia musical, né? Então eu É creio verdade. que hoje em dia está sendo mais ou menos assim, É verdade. com essa Essa parte de questão, alunos. uma comparação que eu faço e
a música, ela parece meio que um dom sobrenatural, né? Do tipo assim, aquela cena que o mestre tá morrendo e diz assim, eu vou entregar esse poder pra você. Ó, e o cara, né, aprende a tocar música. Aham. É meio que assim que funciona na cabeça de todo mundo. Quando, na verdade, se a É, gente pegar um outro exemplo que é muito comum, vamos pegar o futebol, por exemplo, né? Pô, você pode jogar futebol final de semana com os seus amigos, você vai se divertir e você não precisa jogar que nem o Messi, né? exatamente, cara. Então, o legal é você Exatamente. ficar tentando fazer aquelas coisas que o Messi faz. Às vezes você vai tentar a vida Uhum. inteira, logo seguir. Mas esse é o legal, esse apreço pelo caminho, né? Isso é bacana. Uhum. Então, a gente conseguir tornar isso divertido, tornar isso ah, lúdico, claro, tem coisa que o cara tem que sentar e estudar mesmo, não tem jeito, mas Não tem jeito. é o grande desafio. Ainda mais que a gente trabalha com o É. público de crianças e adolescentes, né? Nós temos os mesmos, A, os mesma faixa etária, né, de alunos. a aula ela tem que ser eficaz e interativa ao mesmo tempo, né? O professor ele tem que estar muito ciente e muito preciso naquilo que ele está passando para o aluno. Ele não pode ter dúvidas, né? Pelo menos na matéria que ele está passando para o aluno, né? E para que o aluno veja que aquilo ali realmente é sério, né? Para que o aluno veja que o professor tem convicção daquilo que ele está falando, né? Mesmo que seja para passar um estilo de música, né? Aqui, aonde nós moramos, o que acontece muito é o sertanejo, muito, né? Porém, tem alguns alunos nossos que também tocam bossa nova, que também tocam rock, né? Então, assim, eu sempre faço uma pergunta. A primeira aula é sempre uma entrevista, né? Com os alunos, para saber o que ele busca, né? Naquela aula. E a maioria é o que ele aprende a tocar, era um sonho. Quando as pessoas são um pouquinho mais velhas, é um sonho. Quando era mais novo, né? Agora teve uns casos lá que a gente até. Minha mãe mandou eu fazer alguma coisa e eu vou fazer aula de música, cara. Porque. Aí você já Mais fala, meu divertido. Deus. Você já fala, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, eu ia dizer isso aí, cara. Vamos lá. Mas é isso aí. Uma coisa que acontece muito isso, eu estudo administração e a gente estudou em marketing. E não é uma coisa que ocorre só conosco, isso é bacana, que às vezes a gente pensa que o músico é uma coisa totalmente diferente e na verdade não, você tem bom, o que eu vou falar às vezes é mal visto por outras pessoas, mas a música ela não deixa de ser um produto, Com certeza. né, que você, Com que você certeza. vai, você vai vender a informação, é isso aí. E o que acontece, muitos professores, muitos músicos têm o foco só no produto e não o foco no teu cliente, no caso que nós somos os alunos. Tem que ter o foco. O que o pessoal está pedindo? Eu já errei bastante com isso, confesso. Fica no início, né? Você quer passar, você pensa, isso aqui é importante, vou passar. Aí você vai vendo que, bom, é importante para você que é músico, que quer viver de música. Para o aluno, não quer nem saber daquilo ali que Exato. você acabou de falar, né? Então o foco precisa ser no que o cliente precisa, no que ele quer, né? Ou você, e nós como trabalhamos com crianças, muitas vezes a gente tem que ficar descobrindo, né, instigando até saber o que a gurizada Exato. está a fim de aprender. Na Apresentar algumas verdade, coisas que a gente imagina que eles vão gostar. é. Na verdade, cara, eu confesso que criar o público, né? Apresentar. Eu acho que o papel do professor logicamente, entender o que o aluno está querendo, né, analisar toda a situação, mas também apresentar, falar, olha, em relação a gêneros musicais, em relação a experiências musicais. Eu falo muito das minhas experiências para os meus alunos em shows, em gravação, etc., que eu já fiz. Então, assim, eu sempre pego um gatilho de coisas que eu já passei e eu gosto muito de comprovar, às vezes, com um vídeo, com uma coisa, porque eu vejo que aquilo desperta no aluno um interesse. Né? Então, você criar esse cenário e mostrar, olha, dá certo, cara. Dá certo, entendeu? Eu acho que tinha esse tabu de viver de música, né? Nossa, viver de música é muito difícil. É difícil,
Mas o que é, no que não é difícil? Você trabalhar em um emprego formal, vamos dizer assim, que música não seja formal, mas você trabalhar num emprego onde você tem um salário mensal, rotativo, etc, etc, concurso, né? Tem suas dificuldades também. E muitas, né? Então, assim, mostrar para o aluno que esse campo, hoje em dia, as coisas estão mais tranquilas, tem mais oportunidades para você viver de música, para você poder conquistar, né, o teu espaço também. Agora, tem muita gente que a gente tem que parar um pouquinho e fazer uma pergunta. Você quer realmente ser músico? Você quer realmente viver de música? Está preparado para os Justamente. desafios? Eu já tive a 95%, estou chutando um número, tá? Mas 95% das pessoas que procuram aula pra gente não estão interessadas em ser músicos. Não, Pelo menos nem um da pouco. minha parte. Mas o que eu acho interessante, vamos pegar agora aqueles 5%, né? O cara, pô, eu quero tocar, quero ser músico. Às vezes não é nem para ganhar dinheiro, às vezes o que acontece muito, muita gente já me procurou, eu quero tocar na minha igreja, quero tocar bem, quero coordenar o grupo ali. Aqui tem bastante pessoal de música gospel, né, que procura. Sim, aqui Aí também. aí eu penso, eu quero improvisar, quero tocar que nem o Juninho Afran. Aí eu penso, beleza, vamos lá, né? Só que daí o Vamos pessoal não quer embora. pagar o preço. Não é o preço pila que eu tô falando. É a questão de você Aham. que tem coisas que você tem que baixar a cabeça e estudar, não tem, né? Eu sempre falo, Cara, você tem que abandonar o sol maior do violão. De exato. esquecer, a galera quer ficar tocando bem, né? Não sei se acho que o pessoal pensa que eu sou meio picareta, às vezes eu quero, então vamos pegar aqui as tríades, a escala, vamos pegar, entender o que que eu solfejo. O pessoal não quer fazer, não, eu quero ser bom, mas eu não quero isso aí. Eu quero só tocar as músicas. Os Não caras tem o acham que que fazer, vai. não tem milagre, né? Os caras acham que vai vir uma luz assim e você vai sair tocando, né? Como. É aquela história do mestre de Kung Fu lá, eu treinarei você, e pô, o cara sai dando voadeira aí pra tudo que é lado. Não tem isso aí. Cara, é muito difícil, cara. As coisas são difíceis. As coisas são dolorosas. Entendeu? Eu tiro por mim. Eu comecei a estudar um instrumento, que é o baixo acústico, né? E eu não tinha esse instrumento. E eu participava da orquestra da Universidade, né, de Dourados, e lá tinha o instrumento. E eu ia todo dia lá estudar, cara. Todo dia, né? Comecei a estudar e tal. E eu lembro que a maestrina falou assim, não, Alan, faz o seguinte, leva esse baixo para casa, ninguém toca, só você que toca ele, né? E leva ele para casa, a gente faz um termo aqui. E eu fiquei 1 ano, 2 anos com esse contrabaixo. E, cara, eu estudava todo dia, entendeu? A afinação. Lógico, tive professores e mestres que me ajudaram muito nisso, mas era todo dia. Estudo até hoje. É um instrumento que se você parar de estudar, eu tive um período aqui agora, infelizmente, de um momento de eu passei por um momento que eu não consegui tocar, 2 semanas aqui que eu estava meio doentado, e eu não consegui relar no meu instrumento, cara. E aí, eu recentemente, agora, como voltei a tocar, meu Deus, os dedos estão todos travados. As coisas. Então você vai ter que passar por aquele processo de estudar novamente, de se organizar novamente, porque, cara, senão você para, o teu corpo para. Então, o que eu tento passar para os meus alunos é que, cara, você tem que estudar todos os dias. Não importa se é 10 minutos no primeiro mês, no segundo você aumenta para 20 minutos diários, no terceiro mês para 30 minutos e assim vai indo. Até você chegar a 1 hora por dia. Mas vai fazendo lento, vai fazendo devagar, entendeu? Não adianta você O pegar um corpo dia sente falta, né? só. Não adianta você pegar um dia e falar, vou estudar 3 horas, e amanhã você não pegar no teu instrumento. Solange está falando que 20% é talento e 80% é suor, dedicação e esforço. Com certeza, cara. Com certeza. Se você não pesquisar, se você não se organizar, não vai, não vai. Tem que ter um cronograma, tem que ter. Eu vejo alunos falando, eu quero tocar rock. Você escuta rock, cara? Primeira pergunta que eu falo. Eu escuto tal coisa. Mas não é o rock que ele está querendo, você está me entendendo? Não tem solos, não tem, é mais um lance eletrônico. Eu falo, não, poxa, escuta essas bandas aqui. Não, mas isso aí é muito pesado. Mas, poxa, você quer fazer o que tem nessa banda, né?
nesse estilo musical. Então você tem que ouvir. E aí a pessoa começa a ouvir durante uma semana, já volta tocando diferente. Então, ouvir, cara, é importantíssimo. Você é o que você escuta. Eu acredito muito nisso. É verdade. Bom, ó, pegando um gancho ali que tu comentou, essa, aí vamos falar agora o seguinte, tá, mas beleza, agora a gente está falando para um público, não consigo agora ver todo mundo que está ali, mas aí a pessoa vai dizer, tá, mas é que eu concordo com o que você disse, mas eu não quero ser músico, então não preciso tocar essas 3 horas. Tá, mas deixa eu É, comentar uma coisa assim, ó, sobre alguns alunos que eu tive há 10 anos atrás, tá? Quando começou e ainda não tinha Instagram, o Facebook estava começando, o YouTube estava começando. Então, o que eu vejo de diferença? Justamente que assim, ó, a galera, mesmo que não fosse para ser músico, o pessoal se dedicava no mínimo aqueles 10 minutos diários. No sim. mínimo aqueles 15 Uhum. minutos diários. Eram crianças, eram adolescentes, e o que eu percebo? Cara, a melhor parte de tudo isso aí, esses mesmos alunos, eu abro o Instagram deles, ou encontro eles na rua e converso, essa disciplina que eles tiveram lá atrás transbordou para outras partes da vida. Essa é a Entendi. parte interessante, porque o estudo da música ele te mostra uma certa disciplina que se você aplica em qualquer outra coisa, na vida você vai se dar bem. Ele coloca Exatamente. você num mecanismo, né? Cada vez que você passa de uma etapa, eu tenho um professor da faculdade que ele estuda música, ele estuda bateria, e ele é hobbyista, toca por hobby mesmo. E ele comenta, não, cada vez que eu aprendo uma coisa nova e que eu consigo dominar, é como se eu tivesse aberto uma comporta nova e eu destravo uma parte do meu cérebro. Ele comenta dessa Sim. maneira. Inclusive é um cara que uma hora eu vou convidar para ele fazer uma live com a gente. Pô, que legal, vamos sim. E vamos ver se ele aceita. E é exatamente isso. A gente vai. É como se fosse aquele joguinho de videogame. Eu costumo falar isso para os meus alunos que jogam bastante. Sabe quando você trabalha e daí você destrava uma nova área do jogo, daí você começa a jogar um monte de coisa nova que você não tinha visto? É a mesma coisa. Só que na música isso é com a inteligência, com a parte prática das coisas. As coisas começam a não ser tão difíceis assim, porque você encara elas da mesma maneira que você encarou a música. Então esses meus alunos de 10 anos atrás, claro que eu não posso falar dos de agora, porque só daqui a 10 anos, né? Mas eu percebo que É, poucos deles tu vê que não tiveram aquele, não vamos chamar de sucesso porque isso é muito relativo, mas que dá para ver que eles aplicaram aquela mesma disciplina que eles ou adquiriram ou já tinham, pode ser também, na música eles aplicaram em outras coisas. Então quando você estuda, isso transborda para todas as áreas da tua vida. E essa é a parte com certeza. interessante. Se você Com conseguir certeza. levar do mesmo jeito, né, é uma coisa que você leva para sempre ali. Cara, a gente hoje encontra muita o imediatismo, né? Há 10 anos atrás, vamos dizer assim, né? Eu lembro que eu estava tocando em bandas, eu não tinha. Só que eu já dava aulas, algumas coisas. Só que eu tocava em banda de baile. Então, o que acontece? Toda vez que eu pegava algum aluno, e eu via que ele ficava mandando, às vezes, mensagem, ou vinha até mim novamente. Poxa, cara, por que isso é assim? Por que é assim? Então as pessoas questionavam muito. Hoje é um aluno ou outro que consegue ter essa. As pessoas estão preocupadas, a grande maioria, até às vezes a gente se enquadra nisso, com bem-estar. E o que é o bem-estar? Às vezes é ficar rolando o feed do Instagram, às vezes é. E às vezes a gente perde horas nisso, cara. Horas, horas. Eu digo por experiência própria, né? E agora, toda essa questão, isso gera o quê? Ansiedade. Isso gera frustrações, né? Onde a gente poderia estar estudando, poderia estar desenvolvendo alguma coisa, né? Mas não, às vezes estamos só ali parado. Não que não tenha que ter esses momentos. Eu acho que produzir o tempo inteiro você fica maluco, né? Se você falar, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, você vai ficar louco. Mas só que nós temos que também ter essa organização, que lá no passado, por exemplo, você pega as composições, as pessoas que compunham, que trabalhavam com isso,
era totalmente diferente. Hoje a galera manda um e-mail, o outro manda harmonia também por e-mail, e assim, as pessoas se encontravam, as pessoas falavam, as pessoas estavam juntas. Porém, não dá para voltar. Não dá para voltar. Né? O que eu acredito agora é se adaptar, né? Criar adaptações, mostrar soluções. Nós, como educadores musicais, precisamos disso. Aquilo, a gente acaba voltando lá no que a gente falou no início, né? Tinha muito menos estímulos, mas há 10 anos, não precisamos nem falar 10 anos atrás, porque cada vez está mais rápido, né? 5 anos atrás já consegue ver isso aí que a gente estava falando, Com que era certeza. diferente de fato, né? E uma coisa que é muito comum, um camarada ali, vou descansar. Aí o cara liga o Instagram, né? Você não está Você não tá... descansando, tua mente não está relaxando, né? Pelo Exato. contrário, tá botando minhoca na cabeça. Né? Então não é. Exatamente. Você quer descansar? Né? Descansar é você descansar a mente também, né? Principalmente. Acho que essa é a Principalmente. grande dificuldade. Porque descansar o corpo, você deita ali, mas quantos de nós não Você... vão deitar e acordam mais cansado, parece? É a mente que não descansa, Nossa, né? nossa, cara. Ainda mais a gente que trabalha pensando, né, o tempo inteiro, tentando, né, poxa, o aluno não conseguiu fazer aquele acorde ali daquele jeito, como que eu vou, né? Você tem que ter os gatilhos, né? Tem que ter Sim, as organizações ali para que aquele aluno saia, às vezes, na maioria das vezes, né, com o conteúdo que foi passado com exatidão, com aquilo tudo organizado para que ele chegue na próxima aula e a gente possa se organizar, né? E assim, cara, ensinar música é uma tarefa, não só música, né? Hoje em dia, tudo, mas ensinar uma coisa que as pessoas, ainda algumas pessoas vê como algo simples, é um pouco complicado. Só que a gente consegue. sim. É, aquele desafio de ser simples sem ser simplório, né? Exatamente, exatamente. Né? É difícil chegar nessa linha aí. Cortella fala isso, né? Você pode ser simples, mas não precisa ter uma vida simplória, né? É totalmente diferente. Deve ter sido dele que eu Né? tirei isso aí. É Eu gosto verdade. do Cortella. Ele é muito Pois bom. é. Sabe, agora pegando um gancho e partindo para o que a gente tinha combinado, falar um pouquinho, é essa questão de vender de vender as facilidades, né? Cara, isso é um negócio que me irrita profundamente. E eu tô falando não apenas pra música, tá? Eu tô falando pra tudo. Pô, cara, deixa eu contar. Teve uma vez que eu tava interessado em comprar ações, entrar no mercado de ações, e eu pesquisei no YouTube lá, negócio de ações. Cara, meu YouTube pra sempre virou um inferno aquilo. Porque assim, é o tempo inteiro alguém querendo me convencer que eu tenho que comprar um produto que em 3 dias eu consegui ganhar 100 mil e você pode ganhar. Cara, de onde é que isso existe, cara? Pode ser que deu certo para um ali, para outro, mas o cara pegar a sua fórmula e querer aplicar para todo mundo. E daí na música tem a mesma coisa, né? Tem. Esses tempos E muito. eu tenho um YouTube, eu tenho na minha página do YouTube, e eu sempre falo sobre essa questão assim que eu não vendo facilidade, porque se você vender facilidade e depois a pessoa vê que não é, você queima o seu filme, né? Então eu sempre falo Exatamente. para os meus alunos, em quanto tempo vai aprender? Eu falo, eu sou honesto Depende em de dizer, você. depende muito. Tem gente que já aprendeu em 2 meses a tocar, tem gente que levou 2 anos, então vai É, depender muito. A gente coloca uma estimativa de 6 meses para estar tocando alguma coisa, mas não tem como você cravar um tempo. E aí eu defendo isso, e daí esses tempos veio um comentário, o cara comentou em todos os meus vídeos, assim, destravei o segredo para você aprender violão em 7 dias. Eu falei assim, cara, é verdade? Será que ele leu? Será que ele acompanha o meu canal? Provavelmente não. Cara, e é isso, tu vê o tempo inteiro, você toque rápido, não sei o quê, aprenda não sei o quê, de uma vez por todas, cara, não existe, não tem segredo. É a mesma coisa com vou, dinheiro, né? Fique rico em 10 dias. Porra, se eu fosse por vou, isso, o cara que postou isso não tava gravando vídeo sobre vou, isso. eu vou contar um- uma história que aconteceu comigo. Eu, quando comecei a estudar o contrabaixo acústico foi a minha porta de entrada para o universo
da música profissional, vamos dizer assim. O elétrico, nada contra o coitado do elétrico, mas só que assim, o acústico ele é diferente, é uma coisa, né? Tocar com arco e tudo mais. Eu tive uma professora, que é a Voila Marques, ela tem bastantes vídeos na internet e tudo mais. E ela, eu lembro que eu seguia ela no Instagram, ou no Instagram, no YouTube e tal, e eu comecei a ver os vídeos dela, estudar. E porventura, essa professora, ela veio na minha cidade dar um workshop, eu fiquei louco. Sabe quantos alunos ela teve? Só eu. Aí, olha só, ela ficou uma semana aqui, cara, e eu indo estudar, aquela coisa toda. E ela falou assim, Alan, você é um cara meio estranho, assim, sabe? Você gosta de estudar, aquela coisa toda. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos ficar uma semana lá na minha casa, e aí eu vou te dar um curso legal, o tempo inteiro, assim, você vai estudar, e eu vou te apresentar alguns músicos, algumas coisas. E um desses músicos que ela me apresentou foi o Adriano Gifone, que é um dos contrabaixistas que tocou com o Tim Maia, etc, etc, etc. Por que eu estou falando disso? Já com a Voila, eu comecei a estudar com ela, e eu lembro que a primeira aula foi assim, ó, pega o arco, esquece essa mão aqui, a mão esquerda, só a mão direita, pega o arco, pega uma caneta e fica fazendo assim, só com o arco. Ele não pode fazer assim, você tem que equilibrar ele. Beleza, passou a aula foi essa. Eu fiquei olhando assim, aí eu cocei a cabeça. Bicho, mas eu vou te falar, eu fiquei um ano tocando só o arco nas cordas, aquela coisa toda. Mas a diferença que isso faz hoje, para mim, né? Mas eu tive a paciência, a persistência, né? Aquela questão do estudo. Eles não venderam facilidades para mim. Ela desde o início falava, Alan, tocar baixo acústico é muito difícil. A afinação do instrumento está no teu dedo, entendeu? Se você fizer isso aqui, uma coisinha assim, um dedinho assim, já era, é outra nota, né? E aí quando eu conheci o Gifone, a mesma coisa, né? Eu vou, já vai fazer 5 anos que eu vou todo ano para o Rio para estudar com eles, para pegar, me atualizar e tudo mais. E cara, não é fácil. Olha só, 5 anos indo, né? Estudar. E toda vez que eu chego lá, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que aprender aquilo ali de novo. Então, não esse lance de aprenda contrabaixo, aprenda violão, aprenda em 10 dias. Meu, não cai nessa, você não vai aprender. Né? A não ser que, olhe lá, em 10 dias seja um intensivo, de manhã à tarde à noite, você estude muito, mas mesmo assim, cara, é pouco provável. Né? Então, hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Eu vejo a galera vendendo cursos de musicalização infantil, cara. Musicalização infantil é um perigo, cara. Se a gente parar para analisar, a gente está tratando de crianças. Então, toda imagem, todo o processo que aquela criança está tendo na sua iniciação musical vai ficar para o resto da vida. Se ela for mal iniciada, se ela for mal instruída, aquilo pode gerar até um trauma. E eu já vi casos por aqui, de professores que traumatizaram alunos, cara. Entende? Coisas Tem. Aqui eu já vi também. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Essa questão da velocidade com que se aprende, tu percebe, não sei se tu percebe como eu, que existe assim como tudo, uma simplificação dos arranjos nas músicas, uma simplificação, não parece ser proposital, porque os caras às vezes são bons músicos, mas parece que está tudo ficando mais simples, menos nota, menos... Né? Será que isso tem a ver justamente com falta de habilidade, por exemplo? Tá? Porque deixa eu falar um negócio. Eu tenho amigos meus que são acordeonistas, né? Aqui no Sul a gente costuma chamar de os gaiteiros. Aqui também. E o que é? Também chama assim. E o que acontece? Tem os caras que tocam só com a mão direita, velho. Que é só a mão do teclado, e a mão esquerda que faz o contrabaixo, o pessoal não toca. O pessoal finge ali, sabe, faz uma pose. Às vezes o cara é bonitão, sabe, né, posa bem com a gaita. e é só a mão direita funcionando, sabe? Acontece muito. Aí tu vê que essa qualidade é a que vai para a gravação. Né? Porque às vezes os caras, não, por que a gente vai pagar um músico bom que usa os dois lados do acordeon, se tem o camarada ali que vai fazer. E é isso que vai para gravação. Não sei se estou filosofando sobre isso. Não sei se tem a ver. Não, mas qual a tua opinião sobre isso? Cara, eu já presenciei uma cena uma vez que eu fiquei com vergonha alheia. Você está falando de gaiteiro, eu lembrei. O camarada, ele enchendo o papo
que ele tocou a noite inteira com a gaita desligada e ele não era gaiteiro. Ele dublou a noite inteira porque tinha VS, né? Então o cara não tocou nem o lado direito nem o esquerdo. Mas você vê pessoas que tocam acordeon também por aqui que não dominam a baixaria, né? A parte do baixo, eu digo isso porque eu tenho um acordeon aqui em casa e vira e mexe eu vou pegar aquele negócio ali para tentar fazer alguma coisa e não, bicho, não tem... aqueles baixos ali é coisa de maluco, cara. É uma coisa de louco. Mas, voltando àquele assunto, o que você falou. Cara, as músicas estão mais simples, né? Se você chega com muita nota, muita harmonia, automaticamente você já começou a usar uns acordes com sétima e nona, acordes meio diminutos, etc. Você já torna aquela música auditivamente mais sofisticada, né? Você já torna aquela música diferente de uma sequência de si menor, sol, ré, lá, né? É diferente. Então, assim, eu lembro quando eu tocava muito no meio sertanejo, em algumas gigs que eu ia fazer, eu nem... Cara, o repertório já estava aqui, entendeu? Porque era uma sequência só, né? Porém, esse tempo foi passando e as coisas começaram a ficar com muitas convenções, muitos ornamentos na música, etc, etc. Que aí eu lembro que uma vez eu fui tocar, eu falei, opa, pera aí que o negócio mudou, eu vou ter que me atualizar, né? Mas antigamente você ia tocar baile, ia tocar essas coisas, era 4 acordes ali e geralmente nunca mudava. Mas lá de trás essas coisas já começaram a ficar fáceis. Eu creio que década de 90 veio aí já para, né, você pega os funks, né, o funk carioca, etc. Veio simplificar algumas questões musicais, mas ao mesmo tempo trazer mensagens. Mas a gente pega aí um estilo que tem 60 anos, que é a bossa nova. É muito difícil você colocar uma bossa nova e a pessoa falar, gostei, de primeira vez. Eu não sei Garota de Ipanema, né? Porque ouviu na novela, etc. Mas é muito complicado. Então, eu creio que essa simplicidade está vindo pelo momento simples que a gente está vivendo, tanto musicalmente quanto... Porque as pessoas... E isso tem a ver com o imediatismo. Porque você para analisar, eu lembro que eu assisti uma entrevista do Djavan, ele falava que ele ficava compondo um ano e depois um ano tocando. Quem faz isso hoje em dia, cara? Entendeu? Quem que vai ficar um ano compondo, entendeu? Pensando naquela composição, gravando aquele disco, aquela coisa toda, aquele detalhe, né? Então, assim, é muito difícil hoje em dia você ficar muito tempo dentro de um estúdio, né? Porque você tem que vender o teu produto. Né? Existem sim exceções, claro que existe, mas você tem que vender o seu produto, você tem que jogar para essa massa, né, consumir, e se seu produto for algo que não é tão comercial, aí você começa uma luta, que é onde você tem que trabalhar, não que o pessoal das músicas mais comerciais trabalhem menos, longe disso, porque trabalham tanto quanto a galera que faz uma música um pouco mais elaborada. Mas aí que você trava uma luta, né, cara, de vender o teu produto, alcançar o teu público, porque se você pensa no meio sertanejo, você geralmente joga aquilo ali na rede e já tem público, entendeu? Então, eu creio que essas facilidades e essas atualizações hoje em dia surgem daí, né? De você começar a se enquadrar nesse período, né? E, cara, os caras que começarem a ficar tocando muita nota por aí, muita coisa, eles acabam saindo. É igual a amarelinha. Tocou muita nota, perde. É verdade. O grande desafio, agora a gente está se encaminhando para o final, né? O grande desafio justamente é a gente conseguir entender que existe esse cenário, que ele não é apenas na música. Isso acho que é uma coisa que eu gosto de comentar bastante. A galera bem fala muito sobre isso, principalmente os músicos, né? Porque sempre vai existir esse negócio que há 10 anos atrás era melhor, e o de 10 anos atrás vai falar que 10 anos atrás era melhor. Isso sempre vai existir. Mas é interessante a gente observar que isso é uma tendência que não é na música.
Em Isso, tudo. eu acredito que a música ela está participando num pedaço disso, mas é uma tendência mundial a simplificação. Então, o grande desafio é como simplificar, mantendo ou melhorando a qualidade, e não o contrário, porque a gente Exatamente. está acostumado justamente com o contrário, né? Em vez de ser um processo de melhoria contínua, é um processo de pioria contínua. As coisas ficam mais baratas, mas elas vão piorando muito. Então, como alcançar esse equilíbrio? Acho que esse é o grande desafio, né? E nós, como educadores musicais e músicos, a gente tem que justamente, e é por isso que a gente começou essas lives, essas conversas, não com o objetivo de cravar uma resposta, mas de refletir sobre isso. Refletir Com o que certeza. deve ser feito, como pode ser feito, né? No que nós estamos errando, no que nós estamos acertando, o que tem dado certo. Né? Como eu falei, para que nós, professores de música e músicos, deixemos de ser ilhas que não se tocam, porque sempre existiu aquela concorrência, até a gente comentou no nosso bate-papo dessa semana, aquela coisa o músico tem muito disso, né? Ele toca um acorde, você até citou, né? Daí antigamente ele escondia para ninguém ver qual era aquele acorde que ele estava tocando, né? É Disse, não, não, verdade, esse é som aqui verdade. você não pode ver. Ah, e aquela Não, técnica? Ah, aquela técnica é um negócio que só passa de família, assim, né? Tipo, o cara é o super-herói e passa pro filho, né? Só vai ter não acesso passo àquele para cara. Não, ninguém. isso aí acabou. O cara tem que compartilhar Acabou. conhecimento, não existe mais isso. Porque é aquela velha história, se crescer cresce todo mundo. A gente tem que ir com um movimento, né? Nós comentávamos isso ainda, né, na semana passada. Não vai um educador, consegue um sucesso maior, volta. Vai outro, consegue um sucesso um pouco melhor, volta. Não, tem que ir como um movimento. Né? E esse é o Exato. objetivo dessas lives. Até porque, assim, ó, como eu costumo dizer, a vida precisa de trilha sonora, né? Então, Exatamente, cara. para finalizar, o nosso último tópico é justamente sobre o papel da música na vida, que não é só diversão, né? É também diversão, é você ir na festa, e curtir, dançar, enfim, mas não é só isso. Ela faz parte do desenvolvimento pessoal e da sociedade. As artes são assim, nós estamos falando de música aqui, mas a gente poderia estar falando sobre pintura, sobre poesia, Teatro, sobre livros, teatro, qualquer coisa a gente poderia estar falando. É a mesma, seria os mesmos assuntos, né? com Porque eles certeza. ajudam a desenvolver o ser humano de dentro para fora, e não o contrário, Uhum. né? A gente está justamente falando sobre como inverter essa situação. É de dentro para fora. E só tem uma maneira da gente mudar o mundo para melhor. É mudando cada pessoa de dentro para fora, porque não é vindo um cara lá de Ex- cima e vai botar uma lei nova e pô, agora vai melhorar as coisas. Que é isso que todo mundo espera, Acha. né? Que na próxima eleição vem um cara e crave e crave tudo e tudo vai começar a dar certinho. Cara, não vai acontecer isso aí. Não vai. Eu acho que o ser humano, ele tem que entender que a reforma começa com a gente, com nós mesmos, né? Dentro da gente, né? Falando um pouco nessa questão, você tem que entender o momento, cara. Você tem que ver que música, ela pode ser benéfica quanto ela pode ser muito maléfica. E o que a galera hoje sabe, tá falando e tá se vendo muito por aí, são coisas terríveis, né? São coisas terríveis, assuntos terríveis. A gente vê músicos reclamando, 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 porém, não estão agindo. Você me entende? Estão esperando algo. Assim, tem muitas pessoas que, a grande maioria, entendeu o momento e já começou a agir. Mas existem alguns ainda que precisam ter o start. A época, o momento é outro. Infelizmente, o momento é outro. Né? Então a gente precisa entender isso como educadores, como músico, e se adaptar para que isso se torne algo prazeroso, porque senão a gente vai ficar reclamando para o resto da vida e a música vai deixar de ter aquele papel de prazer para se tornar uma obrigação, se tornar realmente um trabalho daqueles bem complicados. Então, assim, qual é o papel da música, cara? A música é tornar, né, pessoas melhores, a gente entender o sentido das coisas, né? O sentido, a reação, né? A organização do todo, do contexto, né?
Então, música, ela abrange sentimento, ela abrange sensações. Então, é muito difícil a gente pensar o que é música, o que é, né? Mas é isso. Temos 27 minutos. 27 segundos, 4. Então tá, um agradecimento então. Muito obrigado por todos que se Um fizeram abraço. presentes. Vamos continuar esse trabalho aí, já vamos decidir no meio da semana o próximo aí que a gente vai fazer. Valeu, Léo, Com pela oportunidade. certeza. Um abraço, muito obrigado, Miro. Valeu. Até mais. Obrigado a todos. Valeu, valeu.